Boa noite a todos. Eu vou ler uma passagem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma realeza terrena. Quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho das dificuldades e nos espinhos e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste, e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganham o reino dos céus. Ajuda-os com as tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueças. Chamar o seu José. O papi. Prezados irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Desculpe o me pegou esse dia. Bem, como vocês sabem, nós estamos no nosso mês de aniversário, né? E vamos continuar com as nossas palestras, homenageando os fundadores desta casa, que não é os fundadores, é a fundadora, Marcelina. Como é que é o primeiro sobrenome? O primeiro Cavassani Gobi, né? Ela que em 1986 resolveu fazer uma casa espírita em Ibiporã, e depois, alguns dias ou um mês e pouco depois, eu passei a frequentar. Estou aqui até hoje com vocês me aguentando, né? E para fazer a prece de abertura desta noite, eu convido nosso irmão Davi José de Oliveira. Meu nome está nas duplicatas por aí. Queridos amigos, irmãos, irmãs, recolhemos-nos nesse momento. No nosso pensamento mais íntimo,
no nosso sentimento mais equilibrado, no nosso respirar e no pulsar do nosso coração em paz, sob a proteção dele, o Senhor Jesus, nosso Mestre, o Cristo amado, governador, co-criador do nosso orbe, da nossa divina morada, da nossa terra que está conosco em todos os nossos momentos. Aproveitemos a oportunidade da companhia agradável do nosso anjo guardião, dos nossos irmãos na jornada de hoje, aqui ao nosso lado, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos. Reunamos em nós as energias boas, os pensamentos de paz, para erigirmos ao Divino Mestre Jesus em agradecimento pela benesse de nossa vida, pelo amor que derrama sobre a terra todos os dias, todos os momentos, pelo carinho e cuidado com que trata a cada um de nós, acompanhando-nos sem que percebamos nas nossas mais difíceis provas e principalmente quando não nos lembramos dele, nas nossas alegrias ainda que passageiras. Senhor Jesus, quando pedimos ser conosco, Senhor, em todos os nossos momentos, refletimos que a sua presença já está conosco. Nós é que nos afastamos de ti por tantas vezes. Auxilia-nos, Mestre amado, nessa nossa jornada, a fortalecermos a confiança no Criador, no seu amor, em nós mesmos, na nossa capacidade de seguir adiante, de vencermos os obstáculos, sem perdermos a sua luz que está conosco, no pulsar, no íntimo do nosso coração, como filhos amados e eternos do Altíssimo que somos. Obrigado, Senhor. Hoje conosco na palavra da noite, a minha querida, nossa querida irmã Marilyn, Belone Laureano, o que mais? Só. Obrigada, Davi. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à casa, os que estão chegando pela primeira vez. Esse mês é o mês espírita, aqui da casa, né, da Fundação, e eu escolhi a origem do espiritismo. Eu sei que muita coisa que eu vou falar aqui, muita gente já sabe, mas assim, eu sou professora e professora de história, então eu sempre trago uma visão um pouquinho a mais, um pouquinho diferente daquilo que talvez a gente já saiba. Então não vou chover tanto no molhado, eu espero. Então eu vou falar um pouquinho sobre a história do Kardec, né? Eu coloquei ali de Rivail a Kardec, né? O primeiro nome dele, eu coloquei o sobrenome, né? E como ele se tornou Allan Kardec, eu vou falar um pouco da história do Kardec e um pouco sobre a formação do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado, né, reunido, codificado por Allan Kardec, que deu origem ao espiritismo kardecista no século XIX na França, tá? Quero, antes de começar, agradecer novamente o convite. Já é a terceira vez que eu estou falando aqui, tem gente que vai falar, mas de novo? Nesses dias eu já falei no Manolo, e eu falei já sobre esse tema. Mas, assim, como tinha bastante gente ainda iniciando, então eu dei uma tônica diferente. Então hoje eu vou me prender um pouquinho mais a alguns slides que eu tinha pulado, para trabalhar melhor esse tema, tá? Eu agradeço, porque para mim é uma honra estar aqui falando na Casa Espírita, que me acolheu há uns pouquinhos anos atrás. A gente não pode falar muitos anos, que entrega a idade, né?
Então, alguns, tipo uns 15 mais ou menos, e quando eu cheguei aqui, através da família dos Farias, né, com a minha amiga Meire, a culpa é dela, gente, e fui acolhida por todos aqui, né, a gente passa por, quando a gente chega fora da família, né, de criação, ali, sendo espírita, que a gente tem esse privilégio, quando a gente chega a uma casa espírita, normalmente a gente está em sofrimento. Né? Não é que o sofrimento passou porque eu virei espírita, não. Né? Porque senão estava fácil, todo mundo virava, né? E resolvia. Tornei-me espírita, meus problemas passaram. Não. A gente passa a ter uma visão diferente das coisas, a gente passa a enfrentar. Então, eu já passei por problemas gravíssimos de depressões profundas, síndrome do pânico. Eu só consegui sair porque eu fui acolhida aqui, porque os amigos que aqui eu fiz me resgataram. Amigos encarnados, mas grandiosamente os amigos desencarnados, os irmãos espirituais que aqui estão trabalhando. Enquanto a gente está aqui, eu estou falando, vocês ouvindo, vocês pensando, estamos produzindo energias que os irmãos vão utilizar no resgate de muitos irmãos depois, que precisam de ajuda. Então, tudo isso é importante, né? Essa sintonia de pensamentos. Então, só vamos iniciar aqui. Rivail, sobrenome do... É difícil, gente, nós vamos confundir um pouquinho. O Hippolyte Léon Denisard Rivail usou o nome de Allan Kardec para publicar o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né, dos 5 que ele codifica, para que ele pudesse divulgar o princípio de uma nova religião, a princípio com um tom científico, sem usar o nome dele, que era um nome importante para o período. Se ele usasse o nome dele, Rivail, o sobrenome dele, Rivail, ia atrair as pessoas para a obra dele, que ele era um pedagogo muito famoso na França do período. Então, não era essa a intenção dele. A intenção dele era atrair as pessoas pelo que estava escrito no livro. Então, ele utiliza, nós vamos ver depois em que momento... Né, quem fala para ele e por que Allan Kardec. Tem uma explicação. Não é assim, ele escolheu um nome porque ele achou legal e achou bonito. Não foi isso. Então, para a gente começar, as imagens, né, como boa historiadora, não existe ainda fotografia nesse período. O Kardec nasce em 1804, né, e ele vai estudando, se formando. Então, o que a gente tem sobre as imagens dele são pinturas. Eu escolhi uma dessas pinturas, todas as imagens, algumas referências que eu faço aqui a outros slides, está tudo na internet, viu, gente? Quem tiver curiosidade de saber, põe lá no Google, digita, vem todas as imagens, você vai vendo tudo, super, super tranquilo. Então, olha só, o século em que viveu Kardec. Qual era o local onde ele vivia? O que as pessoas pensavam naquele momento? Qual era a cultura do período? Porque assim eu vou conseguir entender como foi que Kardec escreve um livro. Por que ele escreve um livro sobre os espíritos exatamente no século XIX? Existe um contexto para isso. Existem acontecimentos no período que vão levá-lo a estudar a presença dos espíritos. Os espíritos, obviamente, utilizaram esse contexto para atrair o Kardec para a codificação, para essa revelação, né, dentro do cristianismo. Então eu coloquei aqui assim. O Espiritismo teve sua origem no século XIX, na França, com as observações de Allan Kardec sobre o mundo espiritual. O século XIX se configurou como o período da razão. Olha que contexto interessante do surgimento do Espiritismo. É um século em que as ciências estão surgindo. As ciências como um todo, não a disciplina de ciências que a gente estuda na escola. Todas as ciências que existem, elas estão se estabelecendo no século XIX. E a França era um local em que as pessoas estavam privilegiadas por morar lá. Lá existia toda uma produção intelectual muito importante. O Kardec estava participando disso, o Rivail, né? Questionamento aos misticismos, de grandes rebeliões políticas e instabilidade na Europa. Conflitos políticos advindos do fim do absolutismo e da adoção de ideias liberais, burguesas. Então as pessoas estão pensando em liberdade, estão questionando conceitos que a igreja colocava naquele momento para todos. Existia uma grande separação
que ainda até hoje a gente não pode dizer existia, mas naquele período, no século XIX, era muito grande entre ciência e religião. Não era possível unificar naquele momento isso. Então, alguns nomes importantes surgem, por exemplo, as pessoas querem saber o que significa ciência. O ser humano está aqui. De onde ele veio? Para onde ele vai? As sociedades humanas existem desde quando? Para onde elas vão partir? Porque hoje o mundo, né, no século XIX, passa por rebeliões, instabilidades, nós temos golpes políticos a todo momento na França, e as pessoas estão se sentindo amedrontadas. Quando a gente fala em rebelião na França desse período, a gente fala em barricada na rua. Não é a gente pensar em rebelião hoje, né? Pensa lá no período do Collor, né? Ah, os caras pintados foram para a rua, todo mundo. Não. Era assim, eram ruas pequenas na França, então toda vez que tinha um conflito político, tudo que tinha na rua que podia ser lixo, carroça, virava barricada. E as pessoas se escondiam atrás e começavam a brigar uma com a outra para defender a sua opinião política. Então, nesse período, nós tivemos alguns reformadores, né, e prefeitos da região de Paris, falaram, não, nós vamos criar as avenidas, nós temos hoje as avenidas chiques de Paris, amplas, largas, para quê? Porque para montar uma barricada de um lado no outro, numa avenida, demorava muito. Então, até ir colocando tudo aquele lixo, fechasse e se esconder atrás, o que acontecia? A polícia já vinha e já resolvia, o exército já vinha e já resolvia. Então, as avenidas amplas foram para isso, construídas neste período. Então, além dessas rebeliões, os cientistas estão analisando fatos. Eles querem saber a origem das coisas e o destino final delas. Por exemplo, temos alguns nomes importantes aqui. Charles Darwin é o criador da teoria da evolução. A evolução dos seres humanos, de todos os seres vivos. Ele é contemporâneo de Kardec. Eles viveram no mesmo período. Tá? Um inglês, o outro francês. Mas viveram no mesmo período. Então, o Charles Darwin fazia várias pesquisas. Viajava pelo mundo, coletando dados. O que acontece com ele? Em torno de mais ou menos 1820, 1830, ele chega à conclusão, por exemplo, que todos os seres vivos evoluíram. E, inclusive, os seres humanos. Aí veio aquela ideia, né? Os seres humanos evoluíram dos macacos, os primeiros hominídeos. É ele que está falando isso. Para ele fazer isso, essa afirmação, levou 20 anos para ele tomar coragem e falar, não, peraí, eu vou publicar esse livro. Ele foi atacado ferozmente pela sociedade que era religiosa. E ele era um cientista. Então existe esse conflito ferrenho, enorme. E é o conflito em que vive o próprio Allan Kardec. Aí eu citei alguns outros, Comte, Marx, são pensadores que querem dizer o destino da sociedade. O Marx, por exemplo, falando assim de uma forma geral, ele é o criador do socialismo, que hoje a gente vive em alguns lugares do mundo, a gente observa. Então ele deu um destino para a sociedade, analisou, né, ele marca, né, todas as ciências de uma forma geral. O Rivail, ele sofreu uma influência muito forte do Pestalozzi. O Pestalozzi era um pedagogo muito importante e renomado do período. E o Rivail tornou-se discípulo dele. O Pestalozzi era... O que é um pedagogo? Para a gente entender, em primeiro lugar, né? Eu, como professora, tenho sempre que puxar a sardinha para o lado da educação, mas tudo bem, gente, vocês aguentam. Rapidinho, daqui a pouco termina. Porque vai que, né, lota a cabeça. O pedagogo é aquela pessoa que entende da educação, como se deve ocorrer a educação na sociedade, como se deve educar as crianças, os jovens, os adultos. Então, o Pestalozzi tinha uma ideia de educação revolucionária. Ele acreditava que a educação podia transformar as pessoas. Então, quando o Rivail, futuro Kardec, ele entra em contato com o Pestalozzi estava pegando as crianças reféns, que eram órfãos de guerra, e criou um local, uma escola, em que essas crianças passavam o dia lá aprendendo. Porque ele acreditava que mesmo com aquela situação daquelas crianças, sem pai, sem mãe, ou só com o pai, né, ou só com a mãe, elas podiam ter um destino diferente através da educação. E outra, ele associava o resgate, né, social, né, essa assistência que essas pessoas precisavam, a caridade. Ele estava relacionando a educação com a caridade.
O Rivail, ele estuda, vai até a Pestalozzi e começa a frequentar a escola dele, trabalhando. O Pestalozzi, quando viajava, deixava o Kardec no lugar, futuro Kardec no lugar dele, organizando. Qual foi o problema? Os governantes falaram, mas que perda de tempo, pegar essa criançada aí e ficar cuidando. Não, destrói esse orfanato, vamos criar aí local para produzir alimento para a guerra. E jogava os órfãos na rua. E o Pestalozzi corria tentar resgatar. Então, o Kardec, ele guardou isso nele. Então, ele funda uma escola chamada Liceu Polimático. E ele exercia a pedagogia do Pestalozzi dentro dessa escola dele. Então, olha aqui, os órfãos de guerra. A pedagogia dele, eu até coloquei, achei interessante, a título de curiosidade. Pedagogia de Kardec, a pedagogia do Rivail. Tem livros sobre isso. Ele não era famoso? Eu não disse que ele era famoso no período. Então, além de várias obras que ele editava, que ele lia, que ele participava como organizador, ele também escrevia. Então, olha lá. Para ele, as pessoas deviam cultivar o espírito natural de observação do educando, chamando-lhe a atenção para os objetos que o rodeiam. A educação, para ele, parte das coisas mais simples. Tá? Nos outros eu vou resumir. Parte do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Exatamente como a educação é realizada hoje ainda. Eu, como professora, vou trabalhar com a molecadinha lá do 6º ano e eu tenho que ensinar para eles disciplinas de teoria profunda. Aonde eu vou buscar teoria? No concreto primeiro. Eu não vou falar, a Revolução Industrial. Não, o computador, gente, é importante. Ó, pega, olha. Aqui ele toca. Então, ele quer que as pessoas toquem a realidade, ó, apalpá-la com o dedo, para daí aprender a crescer e a teorizar e a abstrair as ideias. Tá bom? O último aqui, ó. Confiar na memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Ele está trabalhando com conceitos de inteligência também, lá dentro do século XIX. Aí, eu ia falar de Napoleão. E aí, todo mundo que já estudou, vai pensar em quem? No Napoleão, com aquela pose dele, com a mão na barriga, né, que dizem que tinha úlcera, segurando seu estômago, e aquele chapelão. E eu falei, mas eu não posso falar isso, porque não é aquele. Aquele lá era o tio, esse aqui é o sobrinho. O sobrinho de Napoleão deu um golpe na França, assumiu o poder. Ai, Marilyn, e daí? O que isso tem a ver com Kardec? Calma. Se não tivesse a ver, eu não ia falar. Não ia ficar fazendo, né? Eu só não tinha que fazer, eu botei o slidezinho aqui, para vocês verem a carinha do Napoleão. Não, tem alguma coisa a ver. O Napoleão era assim, ele se autoproclamou imperador. Quem manda aqui, ele foi, né, escolhido, eleito pelos burgueses. Agora quem manda aqui sou eu, sou imperador, me respeita. E ele chamou os pedagogos nas escolas, fez uma reunião e falou, é assim, a partir de agora, vocês não ensinam do jeito que vocês quiserem. Vocês ensinam do jeito que eu quero. E eu quero que vocês falem bem do meu governo. Eu quero que vocês só falem coisas que elogiem o meu governo e a minha pessoa. Aí as pessoas idealistas começam a ter um problema. Porque o Kardec acreditava em outra coisa. O Rivail pensava assim, não. Eu tenho que educar a criança porque a educação transforma. Eu tenho que acolher os órfãos para ajudá-los a mudar seu futuro. Aí ele vem e vai abrigar o Napoleão, que expulsava todo mundo dos orfanatos, das escolas. Então, o que vai acontecer? Olha lá. Em 1851, né, o Napoleão III decretou, é lei, ele disse que tem que fazer. Todos os educadores deveriam prestar um juramento de fidelidade ao imperador. Não pode falar mal do imperador. Ponto final. Coisa que o professor Rivail e outros educadores se recusaram a fazer. Perfeito. Recusou, o que aconteceu? Foi despedido. Foi despedido. Não vai fazer o que eu quero, ou é do jeito que eu quero, ou não é. Então, eles foram impedidos de continuar o desempenho das atividades pedagógicas. Então, o brilhante professor Rivail, e agora? Dinheiro ele tinha. Ele era rico. Família dele de advogados, bacharéis no período que ele chamava, né? Ele era rico, ele podia sobreviver sem fazer absolutamente nada. Ele tinha livros publicados, ia ficar ganhando. Mas
Mas ele começa a ouvir as coisas. Ele não é um homem do século XIX. Nós não somos pessoas do século XXI. A gente não estava vendo lá a TV e viu que caiu um meteorito lá na Rússia, que explodiu. Foi para dizer, meu Deus, o que é isso? Não vai lá e se informa? Então, o que estava na moda naquele período eram as mesas girantes. As pessoas saíam de casa, nos grandes salões, os ricos iam lá e falavam, nossa, está tendo uma mesa girante, vamos lá assistir? E ficavam todo mundo assistindo esses espetáculos que eram dados. Já vou explicar a mesa girante. O Kardec ia também. Aí começaram a duvidar e falar, peraí, mas o Kardec não, Rivail, vamos até lá, mas vai lá ver o que está acontecendo, vai lá para desmentir. Porque como que uma mesa fica subindo, pulando, batendo, respondendo as coisas para os outros estão perguntando? Ah, só pode ser mentira. Chamaram o professor Rivail para desmentir que existia algo espiritual em torno dessas mesas, que fazia com que elas se movimentassem. Aqui é uma foto de 1898, tá? É a mais antiga que eu consegui achar. Mas é semelhante, ainda está no século XIX, está no final do século, mas dá para entender. Ó. As pessoas aqui, ó, eles estão aqui, isso normalmente são os que estão perguntando, com papéis nas mãos. Aqui, os médiuns, sentados em volta, né, médiuns olhando de hoje para o passado. Naquele período eram pessoas que se reuniam em volta da mesa e a mesa levitava e se movimentava. E eles tiravam as fotos. Aí, claro que não deu para perceber que a mesa levitava, tá? Aí esses slides aqui eu peguei da internet. Fase inicial, ó, a mesa girante ou a dança das mesas. Perdurou aproximadamente de 1870, foram objeto de curiosidade e divertimento nos salões nobres europeus. Essas mesas aconteciam na França, na Inglaterra, em vários lugares, na Europa. Mas, ao mesmo tempo, acontece algo nos Estados Unidos. Lembra que eu falei no começo da palestra que alguns fenômenos passaram a acontecer e existia um porquê, que era justamente esse porquê de chamar a atenção. Por que esses fenômenos aconteciam antes e não acontecem hoje? Alguém pode perguntar. Existia uma intenção da espiritualidade por trás disso, que era o Kardec codificar. Tá? Por isso, isso dentro da visão espírita, obviamente, né? Que eu sou espírita, eu vou falar isso. Se fosse outro, eu ia falar outra coisa, né? Então, os casos das irmãs Fox, inclusive, deu o maior bafafá no período, que foi desmentido. Falou que elas eram mentirosas, depois voltou atrás, né? Elas se envolveram com alcoolismo. Mas o que acontecia? Essa aqui é a casa, né? Na cidade de Huddersville, onde as irmãs Fox, era o Fox o sobrenome, as irmãs reunidas na casa. E quando elas estavam reunidas, né, na mesa, conversando, começavam a ouvir estalos na casa. A casa estalava. Depois eram batidas, né? Batiam, ouviam batidos como se tivesse alguém. E aonde está essa batida? E esses fenômenos eram tão grandiosos que vinham pessoas de fora e falavam, olha lá, está acontecendo o quê? Eu estou ouvindo. E as pessoas foram ficando encucadas. Mas o que se passa nessa casa? Olha lá. Por vários dias se ouviram ruídos estranhos na casa dos Fox. Pareciam produzidos por arranhaduras. Às vezes eram simples batidas. Outras vezes soavam como arrastar de móveis. Então são fenômenos mediúnicos ocorrendo ao mesmo tempo em outro local, né, em outro continente, nesse momento. Como acontecia? Olha lá. Havia uma comunicabilidade, ó, telegrafia espiritual, início Estados Unidos. Eles começam a estabelecer um diálogo com essas pancadas. Então, por exemplo, eu imagino, né? Aqui alguma coisa diz assim, ó, alguém dizia em voz alta o alfabeto. Aí o espírito indicava as letras de pancada, através de pancadas, no momento em que a pessoa, letra A, dava uma pancada. B, C, D, E, dava outra pancada. Imagina para formar uma frase. Quanto tempo, né? Falando e vai, e vai. Então, foi um processo trabalhoso e de grande morosidade, tá? O que vai acontecer nessas... Deixa eu voltar aqui. Com essa questão aqui, onde está o problema, e às vezes muitos espíritas não querem tocar nesse assunto. As irmãs Fox, elas acabaram negando depois, porque saiu na mídia, né, americana no momento, elas negam, dizendo que uma estava com depressão, outra estava tomando bebida alcoólica, que era tudo mentira.
Elas foram forçadas a dizer que eram mentiras. Depois elas voltam atrás, tem depoimentos dizendo que elas voltam atrás, dizendo que eram verdade, mas daí perderam a credibilidade. Mas ao mesmo tempo estão acontecendo coisas em outros lugares, né? Depois, quem tiver a curiosidade pode pesquisar, que vão fazendo as perguntas e o espírito que está na casa das irmãs Fox responde. Então foi uma pessoa que foi assassinada lá dentro da casa, seu corpo tinha sido enterrado lá, e ela estava angustiada, ela queria saber o que tinha acontecido com ela, por que ela estava lá, ninguém falava com ela. E aí foi dado atendimento ao espírito para ele se desprender de lá. Mas houve essa resposta do espírito que estava na casa das irmãs Fox, tá? Aí, o professor Rivail está por dentro de tudo isso, está lendo, está indo na reunião, está vendo. Ele foi chamado. E fizeram a pergunta para ele, o que o senhor acha das mesas girantes, desses casos, né, de fenômenos? Ele diz assim, isso é outra questão. Só acreditarei quando puder ver com meus próprios olhos e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Por enquanto, se me permite, considerarei a tudo como um conto de fadas. Essa é a primeira posição de Kardec. Nem vem para mim com esse negócio que existe mesa girando. Não tem. Mesa não fala, não tem cérebro, não sente. Que história é essa? Então ele foi com essa intenção. Desmentir. Né? E a gente sai com o Livro dos Espíritos. Então isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Ele vai submeter aos fenômenos mediúnicos, esses espíritos, a perguntas, a questionamentos que ele não vai aceitar qualquer resposta. Ele não vai aceitar, ele quer a resposta completa, ele quer entender, ele quer o lado científico do que está acontecendo. Então, a partir daí, ele vê, não, peraí, ele muda de ideia, fala, não, peraí, realmente. Ele vai ver uma médium, ele vai em várias casas, nós já vamos ver aqui, só vou adiantar para vocês terem uma ideia. Ele vê uma médium escrevendo, vai chegar até lá, né? Para chegar ao processo da escrita, na psicografia, a gente vê o caminho. Mas assim, a médium está escrevendo aqui e batendo papo com a outra ali. Ah, então, você saiu ontem escrevendo. Na hora que ele sai, ele cata e lê, está tudo respondido que ele perguntou. Ele fala, não, peraí, mas não pode. A menina não respondeu. Ela não estava nem olhando para o papel. Aí ele começa a mudar essa visão, tá? Então, olha lá. Plane-Maison e Baudin, o nome de duas famílias francesas, nas quais o Rivail, ainda Rivail, frequenta a casa dessas pessoas, onde que existem mesas girantes, que existem comunicações, no intuito de provar o contrário. Não existem espíritos, isso é história, não é verdade. A mesa não para, alguém está fazendo alguma coisa para essa mesa girar. Aí ele vai lá. Em maio de 1855, ele foi convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Plane-Maison. Aí presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Continuando a frequentar a casa da senhora Plane-Maison, efetuou observações cuidadosas, repetiu experiências, até que encontrou nas sessões da família Baudin o ambiente ideal para prosseguir seus estudos. Essa família Baudin tinham duas meninas. Essas duas meninas, adolescentes, são as médiums que ajudaram o Kardec a escrever o Livro dos Espíritos, com as perguntas, né, para ele a codificar. Então, essa família, ele passa a frequentar as sessões com as irmãs nessa família. Nós vamos ver o que foi acontecendo. As reuniões continuaram em Paris, na casa dessas meninas. E numa noite, um dos espíritos, antes do Rivail chegar, um dos espíritos chamado Zéfiro, ele escreve. O que ele escreve? Nosso dia de glória já chegou. O senhor Baudin pediu mais explicações. O espírito amigo respondeu, vamos ter afinal o convívio de nosso velho chefe druida. Aquele que você esperava encontrar em Paris? Sim, ele mesmo, em pessoa. Você vai trazê-lo aqui. Caroline, que é a filha, né, do senhor Baudin, médium, vai atraí-lo. Você pode me dizer o nome dele? Aí ele diz, Allan Kardec. E quem é que chega na reunião depois dessa fala? O professor Rivail. Então, o espírito que espera por ele é o espírito que conviveu com ele quando ele era druida, lá no período da Antiguidade, na passagem para a Idade Média, onde ele era o sacerdote desse povo.
Ele já trabalhava com as questões religiosas do povo na antiguidade. Então, quando ele vem, o espírito já estava esperando ele chegar. Já sabia que ele frequentava. Aí surge o nome Allan Kardec. Então, a partir desse momento que ele passa a frequentar e que ele muda a opinião dele sobre a presença dos espíritos, aí ele pode ser chamado de Allan Kardec. Que é quando ele começa a usar, aqui, ó, pode ver lá o nome, não sai professor Rivail, não sai Hipólito Leon Denizar Rivail, não. Allan Kardec. Qual era o objetivo dele? Lembrando, publicar livros onde o nome dele não atraísse as pessoas, mas o conteúdo do livro, né, em virtude dos acontecimentos do período. Então você imagina, você está lá no século XIX, um monte de mesa girante, aquele monte de coisas, irmãs Fox, vem um cara e escreve o livro dos Espíritos. Estourou de vender. Estourou de vender. Nós vamos chegar lá, vamos ver o que aconteceu. A gente guarda assim, fica um suspense, fica melhor, né, Márcia? Fica melhor. Então, como que nós chegamos... Lembra que eu falei da menina, da Caroline? A Caroline está lá conversando, assim, escrevendo. Como essas comunicações evoluíram? Né? Para chegar o espírito no médium para transcrever, existem essa forma. A psicografia pode ser feita por intuição, o espírito passa ao médium, se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija. O espírito passa ao médium, o texto, a frase, ele vai escrevendo com a sua letra, passando pela sua mente, pela sua inteligência, e existe a outra forma de psicografia, que é a mais ostensiva, em que o médium não tem o controle, quem tem o controle é o espírito, que é o que acontecia com a Caroline, naquele momento. Mas para chegar aí, como que saltou Marilyn? Do toque-toque lá, tocou. Imagina o espírito de ação, querendo falar, Márcia, imaginou que situação? O cara quer falar e fica lá, e ele batendo, o alfabeto inteiro. Existe também aquela forma de você pôr o alfabeto na mesa, né? E aí você ir falando e vai dando os toques, né? A gente, não sei quem tem assim, a minha idade, na minha época de adolescência, viu, Alessandro? Você deve saber. Tinha aquela brincadeira dos copos. Todo mundo morria de medo de fazer, lembra? É mais ou menos o que seria isso, você dava aquele espetáculo, né? E a comunicação através das letrinhas, o copinho vai na letra, muito devagar, muito devagar. Então o que eles pensaram? Bom, se o espírito pode ir na letra, em vez de ir tocando lá, vamos amarrar uma cesta, pegava uma cesta, amarrava umas rodinhas na cesta, e aí ia tocando na letra. Mas espera aí, por que a gente não... E nunca o médium empurra. O médium põe a mão e a cesta se movimenta, tá? E aí eles chegaram, vamos amarrar uma caneta nessa cesta. Olha que trabalhoso. Quando o Kardec observa, não, peraí, mas a própria mão pode ser usada para isso. Aí nós temos uma evolução nessa comunicação. Por isso, então, quando ele é recebido, o que ele faz? A primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tinha 501 perguntas. 501. Como é que ele fez? Ele codificou, ele foi juntando tudo que ele tinha de material para publicar o livro. Quando ele publicou e foi bem aceito, muitos médiuns vieram procurá-lo, oferecer ajuda. Olha, eu também sou médium. Não, aí ele aumentou o número de perguntas. E nós podemos chegar aqui, ó. Vamos pegar a última aqui. 975. 1010. 1011, 1012, 1015. 501. Olha como mudou. 1017, 1018. 500 a mais. Onde ele pôde trabalhar melhor esses temas importantes, tá? E é claro que ele pensou em desistir. Isso aqui é muito trabalhoso. Então, tem biógrafos do Kardec, tem várias, muita bibliografia sobre esse assunto, que diz que ele chega, ele para, ele fala, não vou continuar. Ele começa a consultar os amigos espirituais, mas o que eu devo? E ele começa a receber mensagens dizendo, não, você não pode parar. Vamos continuar, é importante. Então, e na internet eu consegui encontrar mensagens nesse sentido. Mensagens que ele não entendia no momento que ele perguntava, mas aconteciam depois, as publicações, a aceitação, tá? Olha lá. Publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês Allan Kardec, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. Dos vários médiuns que contribuíram para o livro, 3 garotas se destacaram. A Julie, a Caroline Baudin
de 15, 18 anos, e a Ruth Jaffet, de 20 anos. As 3 primeiras que ajudavam, né? Então, os Bodin é que era a família, que ele descobriu que ele era Allan Kardec, tá? Estou terminando. Organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo, Kardec criou a doutrina e visão de mundo do espiritismo, fazendo dele muito mais que uma diversão da burguesia parisiense. Então, no primeiro, que começou com uma diversão, e como ele, para desmascarar, ele cria uma nova religião com uma nova doutrina, né? Eu coloquei aqui um site onde eu descobri aquela história lá, que eu só descobri isso porque eu fui ler, né? Porque muita coisa a gente não sabe, né? Você vai de curiosidade se aprofundando. Esse site aqui, tá? É numa revista super interessante que foi lançada, Os Bastidores do Livro dos Espíritos. Então eles citam, né? Só acessar ali, se quiser anotar eu deixo ali depois. Ou digita lá, super interessante, Livro dos Espíritos, ele já associa, já vem pelo Google, quem que tiver interesse e gosta de mexer com essas questões. Só para falar sobre o Livro dos Espíritos, que foi que aconteceu, para finalizar, e abrir para perguntas, quem quiser, e eu puder responder. Quando o Kardec publica, pela primeira vez, lembra que eu falei? Existia um monte de ideias, uma efervescência, uma vontade de entender o que eram as mesas girantes. Aí vem o Kardec e fala, tá aqui, Todo mundo sabia, todo mundo conhecia ele, sabia que ele foi para desmascarar, mas como que o cara vai desmascarar e escreve sobre os espíritos agora? As pessoas passaram a comprar, passaram a ler, não todos, vai comprar quem tem dinheiro, né? Aí quem leu, divulga a ideia, conversa com a maioria da população, ainda era analfabeta. Mas as ideias vão circulando. O que faz os governantes do período? A primeira remessa que sai, né, das editoras, que publicar livro nesse período é terrível. As pessoas normalmente não escreviam livros. Saía em jornal, no rodapé do jornal, os textos. Então só publica livro no país e as pessoas que têm muito dinheiro. Isso é muito importante. Não é igual hoje, não, que você faz um livro, chega lá ou vai na internet, monta o livro e entrega na gráfica. Não é assim que funciona. Então, as pessoas, poucos ainda, não tinha tanto conhecimento, mas os governantes começaram a queimar o livro em praça pública. Por quê? Questionava o misticismo, questionava a religião dominante no país em que o livro estava chegando, né? Propunha uma saída científica e unia a religião. Os governantes falaram, não, pode parar, queima esse negócio aqui. Aí o que acontece com o que é proibido? Todo mundo veio e falou, nossa, mas por que o Napoleão está queimando o livro? Vamos ler. Claro. E aí ele ajudou a divulgar, sem querer. A intenção dele não era divulgar. A intenção dele era destruir. A intenção do Kardec era construir, a intenção dele era destruir. Tá? Aí, a maioria das outras coisas que nós, né, os outros conceitos, os outros termos que a gente vem trabalhando, a gente deve muito aos grandes mestres do Espiritismo. Mas eu peguei assim, para falar só das origens, né, me remeti apenas a Kardec. Muita coisa que eu falei, eu devo ter falado nada de novidade para muita gente, mas eu acho importante a gente lembrar das raízes. Eu acho que é importante, reforça, esses dias a gente estava falando aqui, a nossa convicção. Toda religião tem um começo. Então, se você perguntar para um católico, para um luterano, né, para um evangélico, qual a origem da religião dele, se ele realmente é fiel e ele gosta, ele sabe. Ele vai dizer para você, ele vai dizer datas, ele vai citar fatos, ele vai citar a Bíblia, os livros sagrados, seja quem for, pode ser budista, pode ser islâmico. Eles vão usar o que eles sabem, todo o arsenal de conhecimento para explicar. E nós também. Nós espíritas também temos uma origem. Nós espíritas também sabemos que, com todo o preconceito que existe de todas as outras religiões com relação ao espiritismo, dentro do espiritismo se prega o quê? Acima de tudo, o respeito. O acolhimento e o respeito. Você pode muito bem vir na palestra espírita, ouvir falar do Allan Kardec e ir na missa. Qual o problema? Ninguém vai brigar aqui com você por isso. Então, o respeito, o acolhimento, a caridade. Veja bem, ainda nós não tínhamos a frase, fora da caridade não há salvação. E o que o professor Rivail já fazia? Acolhia os órfãos, junto com Pestalozzi, para ensinar, porque ele acreditava que aquelas crianças não podiam ficar largadas. E a gente sabe da grandiosidade que é tomar conta das crianças, né? Dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de uma família, né? Seja de onde for. Então, os princípios estão todos implícitos dentro dos livros, né? Dos 5 livros que o Kardec codifica, reúne, publica.
sem usar o nome dele original, e os outros virão depois, confirmando as ideias e citando, né? Toda obra espírita tem a citação dos livros do Kardec. Tudo bem? Minha mensagem foi dada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, uma crítica, pode fazer também, não tem problema, à vontade. Né? Cadê o Valner? Posso palavra ao Valner? Rodolfo, cadê o Rodolfo? Pode perguntar. Hoje, você está dizendo? Assim, é muito difícil. Eu, por exemplo, assim, os cientistas da minha área, né, quando eu entrei para fazer o curso de História na faculdade na UEL, eu percebi o contrário. Quanto mais se estuda, mais longe de Deus se fica. É inacreditável. É inacreditável a forma que se coloca o ateísmo. Porque você estuda, você acha explicação para tudo. Depende da explicação. Ah, então tá. Os homens surgiram nos primeiros hominídeos. Tem explicação. História é assim, é o povo que tem explicação para tudo. Só que daí você começa a perguntar outras coisas a mais que fogem da explicação científica. Não, esse assunto não é mais comigo. Isso aqui não. Né? Por exemplo, no que eu falei do Darwin, cientista extremamente famoso. Por que ele demora 20 anos para publicar? Ele ficou se contorcendo, se remoendo. A esposa dele era anglicana, que é a igreja criada dentro da Inglaterra, no século XV. Extremamente religiosa, fervorosa, e ali. Mas você vai fazer isso mesmo? Mas você tem certeza que você vai dizer que o homem não foi criado por Deus? Que ele evoluiu, mas é verdade? E ele tinha todas as provas. E ele, não, acho que não é verdade. Deixa quieto. 20 anos ele deixou quieto. Chegou uma hora e falou, não dá mais. Eu vou publicar. Então, como pensava ele? Será que não é possível unir ciência e religião? Nós, né, que somos leigos, não somos cientistas, né, tirando a Meire aqui, que é cientista, que é doutora em química, né? Se a gente busca explicar, achou que ia ficar de fora, né? Busca explicações para as coisas, né? E vai atrás de fatos. Não, perfeito. Nós vamos chegar. Eu tenho alunos que faziam essa pergunta para me testar e ficava. Aí chegou lá na teoria do Big Bang, na criação do universo. Ah, tudo veio daí? Legal, mas quem colocou aquela massa que explodiu lá? Não é a teoria do surgimento do universo, da expansão constante? Tem várias, né, teorias. Essa é uma mais antiga, da época que eu estudei. Então, eles falam, olha, o universo surgiu, vai buscando a evolução, vai estudando, vai datando rocha, vai chegando e fala, ó, tudo começou há 15 bilhões de anos atrás, quando... tem um geólogo aqui, geólogo de plantão, Kaique, é verdade, e que explodiu, aquela massa explodiu, deu origem a todos os astros, os planetas. Legal, fantástico. E como é que aquela massa foi para lá? Fica a pergunta, né? Vai depender muito da pessoa. A gente sabe que depende muito além da pessoa, hein? Depende do preparo espiritual, né, de cada um, do que cada um tem para fazer em cada vida, em cada corpo que recebe, em cada encarnação. Nós sempre comentamos que cada um tem o seu tempo. E a gente tem que aguardar esse amadurecimento em cada um, até mesmo em nós, para muitas coisas, e não forçar as pessoas a acreditar que Deus existe, que é importante ter uma religião. Aos poucos, com o amadurecimento, com a chegada do tempo de cada um, a pessoa vai entregando essa confiança, né? Bom, eu acho que respondi. Davi? Boa. Essa é uma boa. É interessante essa colocação. Centro espírita, né? A própria palavra espírita, né? Quando a gente entra para estudar na casa espírita, o que a gente começa a estudar? Né? O que é espírita, o que é espiritista. Aí a gente tem que falar assim, qual a sua religião? Eu sou espírita kardecista. Para confirmar que realmente você é kardecista. Não, você falar que é espírita, vai pensar 1000 coisas de você. Vai falar que você, como é, Davi? Mexe com o espiritismo. É isso que a gente ouve. Ai, não, vai mexer com o espiritismo.
Porque dá a impressão que alguma coisa é feita aqui que vai mexer, vamos olhar se tem alguma... Por que isso? Né? Nós temos religiões que acreditam na existência do espírito. Principalmente no nosso país, não é à toa que o kardecismo se fixa no Brasil como grande pátria divulgadora. Procura kardecismo fora do Brasil no mundo. Onde a gente vai encontrar? Ah, estava na França. Mas e hoje? Onde estão os maiores oradores, os médiuns? Onde estava, né? Chico Xavier. Está no Brasil. Qual é a função disso? Por quê? Existe também para nós espíritas talvez um lembrete importante, né? Quando a gente se difere dos demais, para dizer assim, olha, eu sou espírita kardecista, porque tem outros que se dizem espíritas, mas pertencem a Umbanda e ao Candomblé. E tem centros espíritas, os terreiros. São centros que se reúnem as pessoas para conversar com os espíritos, para rezar pelos espíritos. Então, a casa espírita, tanto que aqui a gente chama fraternidade, né? Temos o jornalzinho aqui, Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz, a FEMEL. Nós compomos uma fraternidade, uma reunião de irmãos que se estabelece em busca dos princípios do espiritismo, da prática da caridade, né? Essa é a função de uma fraternidade. Não é só ser fraternos entre... É muito fácil ser fraterno quem gosta da gente. É aquela história, amar o seu inimigo. Amar o amigo é fácil, pô, ele faz tudo que você gosta dele. Você não vai querer odiar seu amigo, ele já virou seu inimigo. Então, essa questão é importante. É necessário que, por isso o Brasil hoje é a pátria, talvez um dos motivos seja essa, que exista essa preparação no próprio plano espiritual para receber esses espíritos mais ignorantes, para eles poderem chegar a um atendimento melhor, para que eles possam evoluir, para que nós mesmos, enquanto espíritos, possamos evoluir. Veja bem, os índios no Brasil, quando existia índio, né, porque hoje já existe todo um processo de aculturação, de perda, né, da identidade, o que nós tínhamos? Os deuses, os espíritos, o espírito da floresta, o espírito que está guiando a chuva, é o Deus Tupã. E com aos poucos, né, a catequese foi colocando junto aos índios, que o motivo da criação da catequese foi transformar os índios em cristãos. Depois se estabeleceu para todos os iniciantes no catolicismo. Mas naquele primeiro momento foi tentar fazer assim para o índio, olha, você gosta do Deus Tupã, que é o Deus do trovão, o espírito que guia o trovão, mas esse aqui é o equivalente a Jesus. Eles foram fazendo comparações assim, para que os índios pudessem seguir, aceitar o catolicismo de uma forma mais calma. Mas, dentro dos povos indígenas, já existe um culto aos ancestrais. Por exemplo, tem uma cerimônia chamada Quarupi, em que eles vão celebrar o ancestral mais antigo da tribo. Então, para toda a tribo para isso. A homenagem ao ancestral não está mais vivo. Mas eles acreditam no espírito. As religiões africanas trabalham com a questão do espírito, como dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, em primeiro lugar, que é essa religião criada no Brasil, mas que veio da África, onde eles adoram os orixás. Então, eles têm os orixás para todos, são os protetores para cada questão que eles têm de trabalhar. Então, eles usam as guias de cada orixá. Então, a ética dentro dessa religião é guiada pelo seu orixá protetor, que tem a ver com o seu nascimento. Pelo que eu tenho de estudo sobre esse período, né? Que não dá para lembrar da vida passada tudo, né, Davi? Mas aos poucos a gente consegue. A Umbanda já veio no século XX. E a Umbanda mistura o candomblé, o espiritismo, o hinduísmo. O espiritismo já no sentido do cristianismo. Então, todas essas religiões que eu citei dentro do Brasil são religiões que trabalham o espírito. A existência do espírito além do corpo da matéria. E isso facilita para que nós, dentro do kardecismo, continuemos o trabalho com esses irmãos no plano espiritual que precisam de ajuda. Por isso que também nós temos que tomar cuidado com o preconceito que temos com relação às outras religiões. Feito? Respondi? Mais ou menos? Mais alguma? Não? Então, Márcia? Olha, isso já é pelo que eu fui lendo e compreendendo, o objetivo era reunir o Kardec. Você viu que o espírito Zéfiro vem e diz assim, olha, está chegando
o chefe druida. Aquele que a gente estava esperando em Paris, mas não foi, ele veio hoje. Seria assim, ter o preparo que eu disse. Eu, né, como espírita, imagino isso. Ele precisa lançar, ele precisa codificar, ele tem uma missão. O espírito do professor Rivail veio com essa missão, que era essa codificação. Então, como faz para atrair? Né? Como faz para despertar? Despertou pelo outro lado, pelo negativo, ele vai negar. Então, vamos lá. Então, as pessoas estavam receptivas através desses fenômenos, e o professor Rivail tornou-se receptivo pela sua negativa. Então, eu acredito que seria assim. Houve esse momento de efervescência, e depois, também pode ter ocorrido outras, mas daí como já tinha a religião estabelecida, ela foi acolhida, o fenômeno acabou sendo acolhido, e não gerou uma outra religião, entendeu? Eu acho. A partir do momento que já tem um sistema, né, estabelecido, né, que você pode ter a comunicação, aí por que vai continuar tendo bater? Para que bater a letrinha A, o sofrimento? Para que aquele sofrimento? Para o espírito, para a pessoa que está codificando o negócio? Ah, não, agora já tem como fazer direto. Eu imagino, tá? Dentro dos meus parcos conhecimentos. Mais alguma? Não? Então, eu encerro por aqui. Agradeço a paciência de todos. Peço desculpa pelas brincadeiras, mas é mais forte que eu. Eu não consigo me segurar. E agora, seu José, cadê o seu José? Vai falar do passe? Agora nós vamos ao passe. Tá? Pode? Eu já adianto. Para quem nunca tomou o passe você entra aqui na salinha. Nós temos os trabalhadores da casa que estão se dispondo a passar energias boas, né? É um tratamento da fluidoterapia através dos fluidos, onde os espíritos ajudam a pessoa que está com a mão sobre a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, a trocar esses fluidos que você traz por fluidos melhores. Não são os trabalhadores, mas sim os irmãos espirituais que estão agindo na ajuda, tá? Para todos os problemas físicos e espirituais.